Quanto ao diâmetro das tubulações a serem utilizadas na rede, tem uma recomendação quanto ao diâmetro nominal mínimo a ser adotado, que é de 50 milímetros. Claro que tem exceções, né? Exceções podem ser aceitas, pode ser utilizado, em alguns casos, diâmetros inferiores a 50 milímetros, mas isso tem que ser adequadamente justificado, né? Tecnicamente justificado. Isso vai acontecer em áreas onde se tem baixa densidade populacional, como, por exemplo, em áreas mais periféricas da cidade, em comunidades rurais. Então, sempre tem que justificar quando é necessário utilizar diâmetros inferiores a 50 milímetros. Esse diâmetro a ser adotado vai ser função da velocidade da água, tá? Então, nós temos recomendações quanto à velocidade mínima e máxima a ser utilizada e nós vamos conhecer a vazão, né? Vazão específica. Então, com base nesses parâmetros, a vazão que nós conhecemos e a velocidade recomendada, que nós conseguimos encontrar o diâmetro dessas tubulações. Essa tabela aqui é muito importante, nós utilizaremos no dimensionamento da rede. Então, vejam que ela traz os limites práticos de velocidade e de vazão para tubulações de rede de distribuição. Então, é a partir dessa tabela que nós vamos encontrar o diâmetro mais adequado para os diversos trechos da rede. Então, após conhecer as zonas de pressão, nós vamos trabalhar em cima da nossa planta topográfica e vamos fazer o traçado dos condutos da rede de distribuição. Então, isso saindo do reservatório. Aí nós vamos ter dois tipos de conduto, o principal e a rede secundária. O conduto principal também é denominado de conduto tronco, né, ou canalização mestra, e são tubulações de maior diâmetro. E esses têm por finalidade abastecer as canalizações secundárias. Já essas canalizações secundárias são tubulações de menor diâmetro e que essas sim têm função de abastecer diretamente os pontos de consumo, ou seja, os consumidores, né, a que chega até as nossas casas. Temos três tipos de rede: rede ramificada, rede malhada e rede mista, que a rede mista seria uma junção entre essas duas possibilidades. Então, por exemplo, tem uma parte da rede malhada e daí nas extremidades tem a rede mais ramificada. A ramificada ela é mais utilizada em áreas de expansão urbana ou onde, assim, por limitações topográficas, não é possível fazer a união dessa rede, né, em malha. Então, vejam que aqui na rede malhada as tubulações estão interligadas, né? Então, a ramificada, ela não é uma alternativa recomendada. Sempre que possível, deve-se projetar as redes malhadas, tá? Que ela apresenta vantagens do ponto de vista hidráulico, né? É uma configuração mais eficiente e do ponto de vista da qualidade da água também. O que acontece na rede ramificada? Nessas extremidades, essas extremidades são chamadas de pontas secas e nesses locais se tem muito problema com a qualidade da água, tá? Porque são zonas de estagnação e onde tudo que tem de porcaria, né, que vai para a rede acaba chegando, tá? Então, problemas de qualidade nessas pontas secas, principalmente. Então, sempre que possível, se adota a rede malhada. Essa até é uma recomendação da ANBR. Quanto ao traçado dos condutos principais, esses condutos podem ser em grelha ou em anel, e no caso de redes que atendam a pequenas populações, pequenas comunidades, como no caso de loteamentos, também é comum utilizar somente uma linha de tubulação principal, dessa tubulação tronco, tá? Então aqui está o reservatório e daí se utiliza apenas uma linha, é o que é mais comum. Na rede malhada, quando em áreas maiores, se dá preferência para a utilização de anéis, tá? Condutos principais em anel. Quanto à rede ramificada, então, ela é recomendada somente em caso em que a topografia e os pontos a serem abastecidos não permitam o traçado da rede malhada. Então, veja o que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui está o reservatório, aqui nós temos a rede principal e temos as tubulações secundárias, a rede secundária. Aqui, ó, as pontas secas. Isso aqui a gente chama de trecho, né, que fica entre os nós. Tá? Isso aqui é importante para o dimensionamento.
Aqui temos o exemplo da rede malhada. Nós vamos ver sobre o dimensionamento tanto de rede ramificada quanto de rede malhada, tá? E aqui temos o exemplo de uma rede mista. Então, vejam que em determinados locais essa rede é malhada, interligada, né? E em outros essa rede é ramificada. Tudo depende das características da cidade, da área a ser atendida. Então, possivelmente essa área aqui, onde a rede é malhada, é uma área mais central da cidade, né? Então, as ruas têm esse formato, né? Estão interligadas, e aqui são áreas mais de expansão urbana, né? E aí fica a rede com essa característica. Temos recomendações para o traçado da rede, então peço que vocês leiam na NBR 12218, acessem pelo site da biblioteca. Principais aspectos: as tubulações principais devem formar circuitos fechados, sempre que possível, devem ser direcionadas às zonas de maior demanda, então sempre onde tiver mais consumo, tem que ser previsto então que passe por perto essas tubulações principais. Essas tubulações devem ser localizadas em vias ou áreas públicas, em vias sem pavimentação, de preferência, sem tráfego intenso, sem interferências significativas e também com solo adequado, né? Então tem que considerar principalmente ruas sem pavimentação, né, para que você não precise estar quebrando asfalto, né, para colocar rede. De preferência, né, quando não tiver rua sem pavimentação, dá preferência para ruas com pavimentação menos onerosa, ruas de menor intensidade de trânsito, tem que considerar também a proximidade de grandes consumidores, né, como já tinha no slide anterior, e a proximidade das áreas e de edifícios que devem ser protegidos contra incêndio. Então, nessas áreas, deve passar os condutos principais, condutos onde se vai ter maior vazão. Muito importante também estabelecer setores de manobra e de medição, promover o isolamento entre setores para fazer reparos, para fazer manutenção sem ter que interromper o abastecimento de água do restante da população, né? No que diz respeito ao setor de medição, é muito importante, principalmente para o controle das perdas de água, que é um setor onde você vai conhecer a fundo, né, através da medição individualizada, então conseguir ser mais assertivo nas ações que visam a redução das perdas de água, né, principalmente. Bom, e além de fazer o dimensionamento da tubulação em si, de encontrar os diâmetros mais adequados para a rede de distribuição, também é importante considerar a necessidade de utilizar órgãos acessórios. Então, verificar a necessidade de hidrantes, tá? Dependendo das características do local, hidrantes necessários para o combate a incêndios, né? Válvulas de manobra também, válvulas de descarga para limpeza, válvulas redutoras de pressão, tá? Em alguns locais, principalmente com topografia muito acidentada, é necessário muitas vezes utilizar válvulas redutoras de pressão para não ultrapassar a pressão máxima, né, na rede. Os hidrantes, eles têm também outras funções, né, não servem somente para o combate a incêndios. Esses hidrantes, eles podem ser do tipo coluna, né, que a gente vê nas ruas, né, e podem ser também do tipo subterrâneo. Na NBR tem a recomendação da distribuição de hidrantes na rede de distribuição de água, tem o raio, a distância, de acordo com o tamanho da população e de acordo com a ocupação predominante no local. Quanto ao dimensionamento dos condutos, mais especificamente, né, existem 2 métodos clássicos. Esses métodos estão descritos nos livros, tanto no livro do Euler e Pádua quanto no livro do Tsuchiya. Esses 2 métodos mais utilizados, clássicos, são o método trecho a trecho, com ou sem seccionamento fictício, e o método de dimensionamento por áreas de influência. Esse por áreas de influência, ele é mais utilizado para áreas maiores, tá? O que nós vamos ver na disciplina é o método do dimensionamento trecho a trecho. Vamos ver para redes ramificadas e também para redes malhadas. Aí, como que eu pensei na condução da disciplina? Essa parte aqui é essencial para o projeto de vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar reuniões no Google Meet e em cada uma das reuniões nós vamos trabalhar com um exemplo de dimensionamento.
primeiro para a rede ramificada, que é mais simples, e depois para a rede malhada. Então, eu pensei em fazer isso junto com vocês, que aí vai facilitar muito a vocês elaborarem o projeto. Aí o projeto vai ficar muito simples depois que vocês fizerem esse exemplo, tá? Então, eu vou, na reunião, no Google Meet, eu vou abrir a planilha Excel com o desenho da rede que nós vamos dimensionar, e vocês podem ir acompanhando, fazendo no Excel de vocês, tá? Então, a gente fica na reunião, fica conversando, e eu fico fazendo no meu computador, mostrando para vocês no Excel, e vocês façam em casa, tá bom? Podemos combinar assim? Então é isso, até nossa próxima aula. Bom estudo!